Dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu estava dando uma lida aqui nas questões que a gente vai tratar hoje, antes de ingressar, pensando como as coisas mudaram rapidamente, né, nesse período aqui de 2000, especialmente de 2020 para cá. E então, já introduzindo nossas lições de hoje, né, nossos questionamentos e nosso tema de hoje, a pergunta que se faz é se a nova lei permite a venda na planta sem ainda o registro da incorporação imobiliária, né? Então, essa é a pergunta que norteia o nosso encontro de hoje. Então, um tema muito interessante, um tema que tem tido, assim, uma série de repercussões nos últimos anos, nas últimas décadas, e que recebeu agora uma nova roupagem. Tá? Então, assim, sintetizando, então, o tema da aula de hoje põe em discussão se a nova lei, ou seja, a alteração legislativa, permite a venda na planta sem ainda haver o registro da incorporação imobiliária. E sempre foi proibida a negociação imobiliária antes do registro da incorporação. E o registro da incorporação, ele é um procedimento bastante burocrático, bastante exigente, não sem razões, mas sim por conta de um interesse de proteção dos adquirentes das unidades que serão construídas no futuro. Então, tudo parte da percepção de que a compra em planta, comprar um imóvel na planta, como todo mundo pensa ou cogita, ou já cogitou em algum momento na vida, né, ou ouviu falar que era um bom negócio, comprar um imóvel na planta é um bom negócio, porque tem descontos, ele também é um negócio de alto risco, porque você acaba, né, as pessoas que são, por exemplo, imagina que sejam assim, resistentes ou não gostem de apostar lá na Bolsa de Valores, na aquisição de ativos, de ações, acha isso altamente arriscado. Pois é, a compra de unidade em planta, ela tem um risco, né, talvez até maior do que a aquisição de ações numa bolsa de valores. Por quê? Porque você escolhe uma empresa que não tem todas aquelas fiscalizações que tem as empresas que estão em bolsa. Você aposta na solidez daquela empresa, você aposta na qualidade daquele empreendimento, você aposta de que aquele projeto ele é um projeto bem concebido e que vai valorizar, vai ter um valor patrimonial compatível com aquilo que você está se propondo a pagar por ele. E mais, né, quando eu falei em solidez, você está apostando que aquela empresa vai até o final do projeto. Às vezes são projetos de 36 meses, né, então, numa obra a ser iniciada e finalizada, como, por exemplo, um prédio, né, ele levaria 24, 36 meses. Se ele é um prédio muito sofisticado, muito grande, né, se o projeto é mais grandioso, né, como esses prédios acima de 30 metros, 30 pavimentos, por exemplo, né, ele pode levar 48 meses até 60 meses, né, para essa obra se concluir. E todos nós sabemos, lembre-se lá daquela lição do Nassim Taleb, do Cisne Negro, que se há algo que é absolutamente previsível, é de que coisas imprevisíveis acontecem o tempo todo. Então, olha, parece um paradoxo, né? Mas é a pura realidade. Então, a gente está sempre vivendo aí com notícias que são surpreendentes, assustadoras, muitas delas até tristes, né? E aí isso acaba dando um reflexo na economia, e isso poderia impactar, por exemplo, o empreendimento que a gente escolheu, né, hoje, mas é uma visão de futuro, que vai ser entregue lá daqui a 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Então, sim, é um ato, né, de coragem, é um ato de risco. Vocês viram que eu falei, quando eu estava expondo aqui, eu utilizei a palavra apostar, né, eu fiz isso de propósito. Eu penso que o advogado, ele também tem essa missão de contribuir, colaborar com os seus clientes que lhe procuram, advertindo, alertando, no sentido de alertar, não no sentido de pôr medo, de forma nenhuma, né? Ao contrário, a gente sempre deve viabilizar os negócios que os clientes nos procuram para realizar. Mas é importante, sim, que a gente conscientize, né, seria a melhor palavra, a pessoa do que ela está decidindo, que implicações tem a decisão dela de firmar uma aquisição de um imóvel na planta, né, a aquisição de uma unidade, o que equivale a dizer a aquisição de uma unidade futura, certo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma vez que o adquirente está conscientizado por um
bom advogado que conhece o mercado, de que ele está tomando uma decisão, que é uma aposta no futuro, não é uma certeza absoluta, ele começa a ter, né, algumas preocupações a mais, de entender a segurança jurídica desse negócio. E agora vocês vão entender por que eu fiz esse esclarecimento. A segurança jurídica desse negócio começa a ser uma preocupação do adquirente. E aí ele vai começar a fazer perguntas pertinentes, perguntas coerentes, perguntas que são importantes para a sua compreensão do negócio que ele está fazendo. Dentre elas, qual segurança eu tenho, Rafael, né, na aquisição de um imóvel na planta? Bom, aí nós começamos algumas explicações, como, por exemplo, eu vou verificar se o empreendimento imobiliário que ele está interessado em adquirir, se ele, por exemplo, tem patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação muito importante numa incorporação imobiliária, porque ela separa o patrimônio do grupo econômico, da empresa mãe desses negócios, daquele braço do empreendimento que o cliente escolheu. Porque pode ser que o cliente entenda que o empreendimento A e B desse grupo econômico, eles não são interessantes, não tem tanto valor de mercado, mas o empreendimento C, que é o que ele está escolhendo, é um empreendimento, né, que tem futuro, que é viável, que é muito sólido, que tem liquidez, que é saudável. Então, o patrimônio de afetação ele tem essa virtude, né, de separar o risco do negócio. Isso é muito importante para o adquirente. Então, esse é um primeiro esclarecimento que eu costumo fazer, conscientizando a pessoa. Olha, a partir do momento que tem um patrimônio de afetação, não existe risco zero, nunca existe, o risco continua sendo o mesmo, né? Porque às vezes até no desespero de algumas empresas que começam a ir mal, os seus gestores cometem crimes, cometem atos ilícitos, como, por exemplo, desviar dinheiro do patrimônio de afetação. Mas pela lei ele não pode fazer. Se ele tiver um advogado ao lado dele, ele pode até quebrar corretamente. Ele pode corretamente quebrar. O que seria corretamente quebrar? Ele quebra, leva o problema para os negócios que não são viáveis, mas mantém saudável, ou seja, não mexe no caixa, né, daquele empreendimento que é mais viável, que é mais interessante, que é mais saudável, e aí, então, tem a proteção, né, e o patrimônio de afetação vai ter essa proteção extra, como termo que o pessoal gosta de usar, blindagem, né, blinda esse empreendimento em relação ao problema dos demais. Esse é um primeiro aspecto, então, que é virtuoso. Segundo ponto também, que vem uma pergunta pertinente, quando o cliente se deu conta do risco, ele começa a perguntar sobre a segurança, né? Segunda pergunta que ele costuma fazer é o seguinte: o que mais que eu tenho, então, de garantias? Bom, uma das coisas mais importantes, e aí é o tema do encontro de hoje, é que é bastante burocrática a incorporação no Brasil, né? A incorporação para venda em planta. Então, o que a lei das incorporações prevê no seu artigo 32? Ela diz o seguinte: olha, você não vai poder vender esses imóveis antes de registrar a incorporação. E para registrar a incorporação, existe uma lista imensa e super exigente de requisitos que este incorporador deve cumprir documentalmente. Então, ele vai ter que se comprometer documentalmente. Ele tem que se comprometer documentalmente, ele tem que se comprometer de uma maneira bastante exposta, mas no sentido positivo de exposição. Ou seja, ele vai ter que expor o projeto, ele vai ter que expor o preço do projeto, ele vai ter que expor os detalhes do projeto, quantas unidades, qual o tamanho, quanta de área comum, como essa área comum, como ele comprou esse terreno onde vai ser incorporado, como ele vai pagar esse terreno onde vai ser incorporado, teve permuta, teve pagamento de preço, ele vai ter que provar que o terreno que ele adquiriu já está comprado de maneira, digamos assim, impossível de ser desfeito o negócio. Então, esse terreno já está dentro, né, do patrimônio de afetação. Tá? E ele vai ter que demonstrar também, dentre tantas e tantas exigências, né, a viabilidade, então, regular das suas operações com uma série de certidões negativas, ou seja, que demonstrem que ele não deve nada para no âmbito federal, estadual e municipal. Então, vejam como a lei das incorporações é rigorosíssima. Então, você só vai poder registrar a incorporação uma vez que você atendeu essa lista imensa de rigorosas exigências. E aí vem a pergunta, então, do nosso encontro de hoje. A nova lei permite venda na planta sem que tenha esse procedimento? Então, vejam só, tudo é uma questão, nós estamos falando aqui de risco e segurança. Tudo é uma questão de risco e segurança, correto? Então, nós estamos percebendo que à medida que o risco é grande deste tipo de aquisição, porque você está adquirindo algo que ainda não existe, então o risco é muito grande, na mesma medida a lei
vai estabelecer rigorosas exigências. Então, a nossa questão é risco e segurança. E aí surge, então, uma notícia de um precedente muito diferente, de um caso muito diferente, que foi julgado de forma bastante surpreendente pelo Tribunal Estadual de Santa Catarina, que teria autorizado a negociação dessas unidades antes do registro da incorporação. Surge esta notícia, com base na nova lei. Pois bem, e aí? Né? Claro, essa ainda é uma decisão liminar, é uma interpretação inicial, mas é uma interpretação bastante coerente com uma série de premissas que eu quero compartilhar aqui com vocês, certo? Então vamos examinar direitinho aqui para a gente poder, digamos assim, não falar, não cair no risco, né, de ficar repetindo as matérias jornalísticas sem ter entendido qual que é realmente a motivação jurídica por trás disso, certo? Tentou aceitar. Né? Então, tudo é uma questão de risco e segurança jurídica. Uma vez que esta decisão, olhada assim, na medida da notícia jornalística, autoriza a negociação imobiliária antes, ou seja, sem o registro da incorporação, tá? Sem o registro da incorporação, ela acaba que ela está afetando o aspecto segurança jurídica. E eu quero dizer para vocês que a gente tem alguns elementos que nós podemos mitigar, né? Mitigar essa aparente quebra da segurança jurídica. Só que antes de eu entrar, né, no aprofundamento do tema e da decisão, eu vou dar uma lida para vocês, né, numa das matérias que saiu a esse respeito. E aí, uma matéria jornalística aqui do BC Notícias, tá? Eu tô lendo aqui do site, direto do site, como é que eles, né, anunciaram, então noticiaram, na verdade, esse caso, e aí a gente acho que vai ficar melhor, né, de eu poder explicar a parte técnica jurídica. Então diz assim, há cerca de um mês, a FG, que é uma das maiores incorporadoras, né, de Balneário Camboriú, foi obrigada a suspender a venda de apartamentos de luxo no edifício Garden Park Home Club, em Balneário Camboriú. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão de negociações do empreendimento da FG, alegando que a construtora descumpriu a legislação ao realizar a negociação de unidades imobiliárias antes da incorporação. Certo? Então, quero fazer primeira observação sobre esse parágrafo que eu li. Sim, o Ministério Público no país inteiro, não é só o de Santa Catarina, tá? Então, as procuradorias do consumidor no país inteiro já têm, por praxe, fiscalizar a proibição de negociações imobiliárias antes da incorporação. Tá? Eu já atuei em diversos casos, né, em que o Ministério Público tinha mantido em aberto, inclusive, inquéritos, né, que acabaram gerando TACs, termos de ajustamento de conduta, com incorporadoras, em que elas se comprometiam em não descumprir esta obrigação legal, né, estabelecendo multas, etc. e tal. Então, não é algo assim, não é inédita esta atuação repressiva do Ministério Público. Ao contrário, ela vem já de uma atuação do Ministério Público bem comum. Tá? Essa é a parte comum da notícia. Né? Então, o Ministério Público atuar nessa frente é muito, muito comum, certo? Pois bem, onde é que vem, então, né, o ineditismo do caso? Né? O ineditismo do caso vem no recurso. Então, a construtora, né, que sofreu essa liminar do juiz de primeiro grau, que também é uma liminar super comum, certo? De proibição de negociação antes do registro da incorporação, a construtora recorreu para mostrar que, mesmo antes do ajuizamento do processo, houve a alteração na legislação federal e, segundo a nova lei, os imóveis podem ser negociados, mas não alienados. E aí teve aqui um esclarecimento do advogado da construtora dizendo assim, houve uma grande confusão que induziu a juíza de primeira instância em erro. A decisão anterior foi revista pelo Tribunal de Justiça. Então, olha só o que eu quero dizer para vocês aqui. Né? O doutor Murilo que fez esse esclarecimento. A notícia diz assim, né, que a nova lei diz que os imóveis podem ser negociados. Bom, primeira observação que eu quero fazer com vocês. A nova lei não diz isso. Tá? Então, tecnicamente, é bom que a gente se proteja um pouquinho para nós não mergulharmos em defesas jurídicas baseadas em notícias. Né? A notícia está bem feita, não há crítica a ela. Mas, tecnicamente,
né, como a gente está falando aqui entre colegas, a gente tem que se proteger. Então, assim, a nova lei não diz que pode. Não existe nada na nova lei dizendo você pode negociar, fazer negócios imobiliários. O que aconteceu, na verdade, na nova lei? É que o artigo 32, originalmente, ele tinha sido escrito na seguinte forma, ó. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado, né, no registro imóvel os seguintes documentos, que era daí a incorporação. Em 2021, tá, então isso é a legislação normal, sempre foi assim, que era a base da atuação do Ministério Público. Então, não podia negociar. Em 2021, né, o governo do Bolsonaro, do Paulo Guedes, que eram mais audaciosos na questão, né, de liberdade econômica, de aumentar a liberdade econômica para fazer a economia girar. Então, eles fizeram uma medida provisória que alterou em 2021, dentre várias coisas, como, por exemplo, ao tornar mais digital os registros, né, permitindo que as coisas fossem feitas à distância por conta da pandemia. Então, junto com daquela grande força-tarefa, né, para enfrentar os problemas econômicos de pandemia, ao cisne negro que a gente falou no início da aula, aqueles caras ali que estavam pensando em negócios, em viabilizar o negócio, e eu estou dando esse contexto de propósito, tá, pessoal? Não é para posicionar sobre política partidária, mas sim para dar o contexto do motivo da lei, que vai ser importante para a interpretação, né? Então, esses caras estavam pensando em aprimorar e melhorar os negócios, né, que era a linha de conduta do Paulo Guedes. Eles trouxeram, dentro dessa medida provisória, dentre várias alterações, eles alteraram esse pedacinho que falava de negócios, né, que só poderia fazer negócio imobiliário se tivesse registrado a incorporação. Eles trocaram por a seguinte expressão: o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações. Então, antes dizia, o incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas. E aí foi trocado por, o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais. Entenderam? Então, olha só, texto original, o incorporador somente poderá negociar sobre unidades. E na sequência, então a lei muda em 2021, por ato dessa medida provisória, o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terreno, as seções correspondentes. Essa medida provisória se transformou em lei, e a reportagem fala dessa lei, né? Se transformou em lei em 2022, tá? Que foi a lei, então, 14.382, que trouxe assim, um monte de mudanças, né? Acolhendo algumas coisas da medida provisória, outras não. Então, isto que aconteceu. Veja que não existe nada dizendo assim, ó, o incorporador pode negociar pelo texto da nova lei. Não. A lei diz, o incorporador somente poderá alienar ou onerar. E antes dizia, somente poderá negociar. Daí vem a interpretação de que, como o termo negociar ele é mais amplo do que alienar e onerar, daqui vem a interpretação de que, então, é possível reservar. Olha que interessante isso, né? E aí nós precisamos, então, né, de uma interpretação desse texto legislativo. Então, o que está defendendo aqui esta incorporadora? O que ela defendeu em juízo e que obteve, então, uma decisão, né, uma decisão favorável do tribunal. Tá? Eles estão defendendo o seguinte, que negociar é mais amplo, impediria mais atos do que alienar e onerar. E como negociar é mais amplo e o negociar foi trocado por apenas proibido alienar e onerar, que então seria possível, por exemplo, como um ato de negociação, você meramente reservar a unidade a determinados interessados. E isso para um negócio comercial, faz bastante diferença, porque você antecipa os atos de comercialização. Olha que interessante isso, pessoal. Então vamos entender aqui contexto histórico, político, mais objetivos comerciais das incorporadoras. Na medida em que negociar é mais e alienar e onerar é menos, né, eles encontraram esta brecha para defender que então é possível, dada o novo texto legal, então hoje é possível, ao menos, reservar. E se é possível reservar a unidade, eu posso começar a receber pedidos de reservas dos meus clientes e já começar a organizar e enxergar o sucesso deste novo lançamento. Concordam comigo?
Imagina que você é o vendedor, se posicione como vendedor, como a construtora que é a vendedora, a incorporadora que é a vendedora. Então, ela vai e lança lá um empreendimento, né, de, sei lá, 50 andares, como é comum aqui, às vezes até mais, né, em Balneário Camboriú é comum. Então, você lança esse empreendimento e aí você vai vender 100, 200 unidades dentro desse empreendimento, certo? Imagina que você possa reservar, e aí você enxergue que das 100 unidades que você está lançando, por exemplo, já tem 50 reservas. Isso, no âmbito das reservas, pessoal, significa um sucesso incrível de interessados para este empreendimento. Fortalece muito, né, o lançamento. E tendo termos de reserva, você começa a ter até lista de espera, porque ele é só um termo de reserva. E agora eu volto, então, para a questão risco versus segurança. Pois bem, vejam que nessa lógica que eu estou apresentando, né, que as incorporadoras, então, agora nesse caso, por exemplo, né, em específico, a gente está estudando da notícia, e aqui a gente não, né, eu não olhei documentos sem nada, vamos nos reservar o direito de analisar do ponto de vista acadêmico e da educação. Né? Então, nós não estamos examinando os documentos, eu nem vou dizer se está certo, se está errado o jeito que fizeram os documentos, na minha opinião, não vou poder dar essa opinião, porque nem fui examinar, mas academicamente, falando, então, como professor, dando aula, né, então, do ponto de vista da liberdade de cátedra de sala de aula, eu posso dizer o seguinte, passa a ser interessante para as incorporadoras este procedimento de oferta, né, de permissão de que investidores interessados, eles façam a reserva desse empreendimento, criando até uma fila de interessados. Dá aquele efeito manada, que é muito importante para o comércio, né, para a comercialização, que é o efeito de que todo mundo quer alguma coisa, começa a estar reservado, começa a ter, digamos assim, a exclusividade, né? Então, uma série de coisas comerciais que não são jurídicas começam a acontecer. E é muito favorável, então, para as incorporadoras essa nova possibilidade, certo? Mas o termo de reserva, agora vamos para o risco versus segurança. O termo de reserva, pessoal, ele não pode configurar o início do ato de alienação. Olha o risco disso para as políticas das incorporadoras. Este termo de reserva não pode configurar um ato de alienação, nem início da alienação, como, por exemplo, uma promessa de compra e venda. Vejam que interessante isso. É muito delicada a situação. Porque se ele configurar alienação, cai na proibição da lei, que continua proibindo a alienação e a oneração. Logo, vou dar para vocês uma possível interpretação dos tribunais, que talvez seja até a mais provável, né? Então, olha a possível interpretação dos tribunais. Ok, não é possível alienar e onerar, mas a incorporadora está dizendo que apenas reservou a um interessado. Apenas reservou. Se ele apenas reservou, não há ato de alienação. O que acontece? Acontece que este adquirente, que assina o termo de reserva, ele passa, enquanto consumidor, a ostentar digamos assim, um direito potestativo, um direito perante a incorporadora, de ter acesso, de ter direito à compra daquela unidade. Então, isso cria uma obrigação da incorporadora para com essa pessoa, porque ela reservou para essa pessoa, né, o imóvel. Porém, agora vamos para o ponto de vista da segurança, tá? Porém, pela questão da proteção legal, da segurança jurídica dos negócios, que impede a alienação ou oneração antes da incorporação, este termo de reserva, ele não vai ter a mesma força perante o adquirente. O que tu quer dizer com isso, Rafael? Eu quero dizer que uma incorporadora não poderia obrigar a pessoa a pagar, não poderia obrigar a pessoa a adquirir. Então, esse termo, ele é quase como que unilateral. Aí vocês vão me dizer assim, bom, então não é bom para a incorporadora, porque ela não pode cobrar, não pode ter movimentação de dinheiro aqui, nesse termo de reserva, não pode ter exigência de sinal, não pode ter perda de sinal, não pode ter essas questões que são inerentes à alienação, que poderiam caracterizar uma alienação. Logo, para a incorporadora é só dever, porque ela fica com uma opção de compra, foi dada uma opção de compra, né, com direito de preferência para esse adquirente que assina o termo de reserva com a construtora, e a construtora não tem nada, a incorporadora não tem nada para exigir desta pessoa, que não aquela simples organização. Rafael, é a tua vez, vem assinar o documento que agora chegou à incorporação, né? Então, imagina que eu fiz o termo de reserva agora em novembro, e a incorporação saiu em janeiro. Aí eles me chamam, Rafael, vem assinar promessa de compra e venda, tu é o 01 do termo de reserva. Eu chego lá e digo assim, não quero. O que eles podem fazer? Chamam o segundo da fila. É isso que eles podem fazer, né? Por que eu parece tão ruim, né? Parece tão ruim. Não é, pessoal. Não é, não vamos ser ingênuos, não é. Vocês já devem ter visto, né, que tem muitos estabelecimentos comerciais que trabalham com vendas, né, que eles fazem o toque do sino, né?
toque do sino. Então, cada vez que a pessoa decide comprar alguma coisa naquele estabelecimento, o vendedor acompanha essa pessoa e elas tocam o sino, e todo mundo bate palma, e todo mundo fica em festa. Então, assim, ó, existe sim, comercial, não é juridicamente agora, tá? Comercialmente, existe uma vantagem muito grande, um elemento de compromisso moral muito grande daquele que assinou o termo de reserva. Ele se sente com uma oportunidade e ele se sente vinculado moralmente àquele negócio. Então, mesmo não havendo essa obrigatoriedade, então, em termos de segurança, a incorporadora, existe segurança para o adquirente, que ele não é obrigado a fechar aquela compra, e eu já digo por quê, né? E não existe o inverso, quer dizer, não é uma via de mão dupla, é uma via de mão única, e ainda assim, existe uma vantagem comercial para essa incorporadora, por aquilo que eu mencionei antes. Todas as virtudes de estabelecer, de enxergar o mercado na prática interessado pelo seu produto, organizar esse interesse, chamar as pessoas no momento certo só para fechar o contrato, quer dizer, o elemento moral da pessoa que já tinha assinado lá o pedido de reserva. Então, quer dizer, muitas coisas mais positivas para a incorporadora do que negativas, mesmo ela não tendo a certeza de que a pessoa vai fechar com ela. Tá? Então, olha só como a questão é. Então, nós fomos lá para origem jurídica, que é segurança, naquela exigência original da lei. Passamos para a mudança legislativa ocasionada por contexto histórico, mais contexto político, né, de maneira de ver o mundo, o mercado e as coisas, mas agora a esfera comercial. Olha como é bacana a gente enxergar a coisa como um todo, né? A gente não vê as coisas só bitolados presos, né, pela leitura da lei. Então entendemos o contexto. Aí vocês vão me dizer assim, Rafael, por que o cara não pode ser obrigado, não pode ter ato de compra, dinheiro envolvido, por que isso não pode acontecer? Por um motivo muito simples, meus amigos. No artigo 32, que fala que é só depois da incorporação, né, ele traz ali uma série de rigorosas exigências para o incorporador, para ter esse registro de incorporação, dentre eles o detalhamento técnico desta obra. E se o detalhamento técnico não existia publicamente registrado no registro de imóveis, se não estava lá, pessoal, publicamente registrado no registro de imóveis, isso significa que a pessoa não sabia sequer o que ela estaria comprando. Compreendem? Se ela não tinha certeza do que ela estaria adquirindo, como é que ela poderia estar vinculada a adquirir algo que ela não sabe o que é? Então, é nessa lógica que vem a restrição. É nessa lógica que vem a restrição. Até porque alguns itens ali do artigo 32, que são requisitos da incorporação, eles podem ter que ser modificados pelo incorporador, não por vontade do incorporador. Pode ser que o incorporador tenha feito um projeto lindo, maravilhoso, perfeito, né? Mas que o ente público, quando avalia, ele diz assim, não aprovo. Tu vai ter que tirar essa sacada, tu vai ter que tirar esse jardim, tu vai ter que botar mais uma árvore, tu vai ter que tirar não sei o quê. Então, quer dizer, não depende só da vontade, da boa fé do incorporador. Ele está sujeito a restrições da lei, ambientais, plano diretor, uma série de coisas. É por isso que a lei da incorporação proíbe, então, essa alienação prévia às aprovações. Compreendem? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aqui alguns exemplos. Ó. Então, o incorporador somente vai poder alienar as frações dentro dos terrenos, as seções que correspondem às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente, do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos. Então, um memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos. Título de propriedade do terreno, mostrar que ele é o dono e que isso não pode ser desfeito, do qual conste cláusula de emissão na posse, ou seja, ele tem a posse do imóvel, e não haja estipulação impeditiva da sua alienação em frações ideais e inclua consentimento para demolição ou construção devidamente registrados. Então, olha só, já tinha que ter aprovação de demolição se tiver coisa no terreno. B, certidões negativas, não pode ter dívidas. C, até que nada, né? O A sim, o B não. C, histórico dos títulos de propriedade dos últimos 20 anos, para ver se está tudo regular. Projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. Então, se o projeto de construção tiver que ser alterado e você já vendeu, será que o adquirente vai ter que ter obrigação de adquirir se é diferente daquilo que foi ofertado? Compreendem, colegas, que não faria sentido você obrigar alguém a adquirir algo que ainda não estava definitivamente, né, estabelecido como seria este produto? Então, mais ou menos como se estivesse obrigando alguém, ó, tu vai ter que comprar um tênis. Aí, um tênis ele vai ser branco, vai ser número 41. Só que a autoridade pública diz assim, não, tu não pode vender 41, só pode vender 40. Ah, mas meu pé é 41. Poderia obrigar o adquirente a comprar o 40? Não, claro que não. Nesta linha de lógica, seria impossível você obrigar alguém, né, que tivesse um termo de reserva. Essa é a minha opinião. E é assim que eu interpreto essa mudança legislativa. Não contra os termos de reserva, porque tem todas essas virtudes
né, que são do contexto comercial, que eu mencionei para vocês, que é do interesse do incorporador, mas que tem a consciência disso. E querem ver como o incorporador tem consciência disso? Vejam aqui, na sequência da notícia, os argumentos que foram, né, divulgados sobre esse caso. Tá? A consultora, então, recorreu, que nem eu mencionei para vocês, né? E aí, então, os esclarecimentos feitos na notícia diz assim, ó, que a incorporadora só realizou termo de reserva de futuras unidades, que não pode ser considerado como alienação. Olha só, isso é a incorporadora explicando, né, o que aconteceu. Que ela só fez um termo de reserva, que não pode ser considerado como alienação. Além disso, todos os investidores estavam cientes de que a incorporação não estava efetivada, pois essas informações constavam no termo de negociação. Então, o que eles estão defendendo? É um termo de negociação, no sentido de deixar a pessoa moralmente vinculada àquilo e a construtora vinculada a vender para aquela pessoa, em termos de reserva, mas eles discordam que ali houvesse uma alienação. A incorporadora tem total consciência de que ela não estava alienando e ela não poderia exigir do obrigado, né, esta alienação. Mas ela colocou no termo de reserva, segundo a notícia, que eu não li o termo de reserva, não acessei, não vi os autos do processo, mas ela colocou na notícia de que nesse termo estaria sendo avisado, a gente ainda não tem incorporação. O que facilita, inclusive, para o adquirente, também não tem compromisso de comprar, não é verdade? E aí, na sequência, diz assim, ó, na decisão liminar, né, a relatora do caso, do Tribunal de Santa Catarina, a desembargadora Cláudia Lambert de Faria, reconheceu que os clientes não foram enganados na medida em que todos foram comunicados expressamente que, embora houvesse um pedido de incorporação, aguardando análise pelo cartório, ele ainda não havia sido registrado. Então vejam, colegas, que interessante, né? Tudo gira, né? A interpretação, desde a interpretação da lei, tudo gira em torno da gente compreender essas esferas de negociação imobiliária. Então, se eu compreendo que faz parte da negociação imobiliária esse encantamento com a parte comercial do projeto, e eu distingo isso do ato de alienar, ou seja, do ato de adquirir, eu ainda não adquiri, eu apenas reservei, demonstrando interesse em adquirir, eu consigo daí sim compreender, né, essa decisão do Tribunal de Santa Catarina, o que acaba não afetando esse binômio risco-segurança jurídica, uma vez que eu não estou aumentando o risco do adquirente se eu estou sabendo que no aspecto segurança jurídica ele não está vinculado a concretizar esta aquisição. Não é interessante isso, colegas? Muito interessante, né? A gente consegue dar uma enxergada, a gente consegue dar uma visualizada no ambiente macro das negociações imobiliárias quando a gente avalia esse tipo de caso, certo? Pessoal, o que vocês acharam desse tema de hoje? É ou não é interessante? Né? Feito, pessoal. Muito, muito, muito obrigado aí. Adorei a participação de vocês hoje. O tema foi bem instigante, divertido, né? Espero que vocês tenham gostado também. Para mim, pelo menos, foi. Eu gostei desse tema. Achei que deu para a gente fazer ter assim, uma visualização de várias coisas, que não só uma interpretação, uma mudança de lei, né? Então, acho que a gente conseguiu enriquecer aí essa questão com uma série de observações muito bacanas e que, conforme eu sempre digo para vocês aqui no nosso curso, né, eu penso que o advogado ele é mais preparado quando ele enxerga o mercado, né, do que quando ele está só vinculado à lei. Minha parte é só jurídica, né, como se fosse assim, mãos de pelica, né, como se luvas de pelica que tu só pudesse tocar no que é jurídico. Eu penso diferente, eu acho que o jurídico ele é um dos aspectos e a gente, conhecendo o todo, consegue operar com mais qualidade no jurídico, né, desde que a gente entenda o problema, o caso concreto que a gente está avaliando, e nisso as circunstâncias políticas, jurídicas, de mercado, comerciais, né, tudo isso passa a ser muito relevante para a gente poder trabalhar bem. Bacana? Muito obrigado, uma excelente semana para vocês.